Bom, pessoal, sejam bem-vindos à aula de divisão, tá certo? Nós vamos aprender a dividir de todas as formas, vocês vão ver todos os detalhes, vocês vão ver também jogo de sinal, tá certo? Vocês vão ver tudo destrinchado para vocês, tá certo? Então vamos iniciar, aperte o play, vamos lá. Pessoal, a divisão ela pode ser representada por símbolos, certo? Vou colocar aqui, ó, símbolos. Tudo bem? E esses símbolos são esse daqui, que vocês eu acho que já viram na vida de vocês, né? Ou a fração. Como assim a fração, pessoal? Quando a gente tem um tracinho dividindo dois elementos. Tudo bem? Então, é essa simbologia a de fração. Por exemplo, vamos colocar aqui, exemplos, tá? Se a gente tem aqui A dividido por B, certo? É a mesma coisa que A sobre B, tá bom? Onde isso daqui, galera, significa uma fração. Fração. Tudo bem? A gente vai ver isso aqui muito lá no conteúdo de frações, tá certo? Ah, professor, eu tenho agora 4 dividido por 2. É a mesma coisa que 4 sobre 2. Tá bom? Então a gente tem aqui outra fração e 4 por 2 vai dar 2. Tudo bem, galera? Legal, né? O conteúdo de frações eu acho muito legal, muito massa e muito top, tá certo? Vamos agora, galera, estudar o elemento neutro de uma divisão, tá certo? Pessoal, se eu tenho qualquer elemento dividido pelo número, vou colocar aqui número 1, certo? O resultado da questão vai dar o próprio elemento. Como assim? Caramba, como aqui ficou número, deixa eu corrigir aqui para ficar mais bonito, né? Número, né? Pronto. Por exemplo aqui, galera, a gente tem aqui, ó. Olha só. Se eu tenho A dividido por 1. A dividido por 1 vai ser igual a mesma coisa que A sobre 1, que o resultado vai dar A, tá certo? Então A dividido por 1 é A por 1, que dá A. Ou seja, o 1 aqui é o elemento neutro, certo? Ele aqui é o elemento neutro, tá certo? Ele é o elemento neutro da questão, certo? Então, se a gente tem aqui 7 dividido por 1, é a mesma coisa que 7 sobre 1, que vai ser igual a 7 da mesma forma, tá? Ou seja, o 1 aqui continua sendo o elemento neutro, fazendo com que todo número dividido por ele vai dar igual ao número, ou à letra, ou ao elemento, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 dividido por 1, o resultado vai ser 10, fazendo de forma direta, tá bom? Só que, galera, eu tenho uma observação aqui para vocês, eu tenho um OBS, vou fazer aqui uma divisória, tá? Para a gente fazer esse OBS bastante importante para você não errar nas provas, tá? Olha só, OBS, certo? Galera, se a gente divide um número real, ou seja, um número n, por exemplo, por um número igual a ele, ou seja, n por n, o resultado vai ser 1. Ou seja, se a gente colocar A dividido por A, o resultado é 1, certo? Se a gente coloca 3 dividido por 3, o resultado é 1. Ou seja, um número diferente de 0 dividido por ele mesmo, o resultado vai ser 1, tá certo? Qualquer número aqui real diferente de 0 dividido por ele mesmo, o resultado vai ser 1, tá certo? Tudo bem, galera? Agora a gente vai estudar as indeterminações das divisões, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que são essas indeterminações matemáticas na divisão? É quando a gente vai dividir um elemento ou um número por algo, ou uma letra, certo? Por algo. E a gente tem um resultado, mas esse resultado não pode ser calculado. Como assim? Se eu divido a letra A, o elemento A, por 0, eu estou dividindo A por nada. Ou seja, galera, o resultado aí não pode ser calculado, tá certo? Então, se eu divido aí 10 por 0, 10 dividido por 0. Galera, 10 dividido por 0, eu estou dividindo 10 por nada,
certo? Então, isso daí é uma indeterminação. Então, preste atenção, olha só. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, certo? O A dividido por zero. Galera, A dividido por zero é uma indeterminação. Eita, eu errei aqui, o T é um D, certo? É uma indeterminação. Indeterminação. Tá bom? Ah, professor, eu tenho 1 dividido por zero. 1 dividido por zero também é uma indeterminação. Tá certo? Então, você pode perceber que é quando a gente tem um resultado e esse zero aqui vai significar nada. Tá certo? Ou seja, vou colocar aqui nada. Se eu divido um número por nada, eu não tenho como calcular esse resultado. Professor, e se eu tenho o zero dividido pelo zero? Também vai ser uma indeterminação. Tá certo? A gente não pode dividir nada por nada também. Tá certo? Tudo bem, galera? Massa? Agora a gente vai entrar aí na parte das propriedades comutativas e associativas das divisões. Olha só. Pessoal, tanto na propriedade comutativa quanto na associativa da divisão, certo? Vai ser diferente lá da soma, tá? Elas não existem, ou seja, a gente não pode aplicar, certo? Por que que a gente não pode aplicar, pessoal? Porque o resultado, tá? Eu vou colocar aqui o resultado das questões, depende da ordem dos elementos. Tudo bem? Então, guardem isso daí na mente de vocês. Por exemplo, vou mudar até a cor aqui, tá? Por exemplo, olha só. A dividido por B é diferente, certo? É diferente de B dividido por A, tá bom? Peraí que esse símbolo diferente aqui ficou ridículo de feio, certo? Ficou feíssimo aqui, pronto. A dividido por B é diferente de B dividido por A. Por quê? Vamos supor que A seja 4. 4 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 4. Tá certo? É completamente diferente. Tá? Então, tanto as propriedades comutativas como as associativas não se aplicam na divisão. Tá certo? Não se aplicam. Tudo bem? E aí a gente vai entender como é que funciona agora o algoritmo da divisão. Vamos lá. Pessoal, o que seria o algoritmo da divisão? É o método utilizado para dividir os números, ou seja, é um método utilizado, certo? Para dividir um número ou os números, né? E aí, galera, olha só que coisa interessante. A gente tem o dividendo, certo? Aí o dividendo ele vai ser dividido pelo divisor, certo? O divisor ele fica aqui, ó. Peraí que ficou feio aqui, deixa eu ajeitar. Olha só. A gente tem aqui o divisor, certo? Aí a gente tem aqui o quociente, que fica aqui embaixo do divisor, quociente, tá? E o que sobra da divisão a gente chama de resto, certo? Aqui a gente tem o resto. Então esse é o algoritmo da divisão. Por exemplo, se eu vou dividir aqui, deixa eu mudar a cor aqui, certo? Por exemplo, aqui, ó. Se eu vou dividir 100 dividido por 4, tá? 100 dividido por 4, pessoal, se eu pegar o 25 aqui e multiplicar por 4, dá 100, certo? Então vai dar 0 o resto, tá? Então a gente tem aqui que
O dividendo é o 100, certo? O dividendo é o 100, o divisor é o 4, o quociente é o 25 e o resto é o 0, tá certo? Este é o algoritmo da divisão. Legal, não é? Eu acho isso daqui, galera, lindo. Este conteúdo é lindo, tá certo? É massa demais.